Foi lá, tanto é que eles queriam levar a Braskem, né? Naquela confusão que deu. Ia pra Sergipe? Pra Sergipe, eles já estavam de braços abertos. E vem que a gente já tá aqui pronto para receber você já. E como lá tem a Petrobras, já facilitaria algumas questões para eles, né? Nossa, pra Sergipe ia ser uma jogada muito boa, né? E quase leva, quase. Renanzinho teve que botar muito dinheiro no jogo pra dizer, rapaz, sem sair daqui não. Porque se sair daqui quebra o estado. Mas o que é que tu acha? Você fez a pergunta sobre A questão de que município, pequenos. territórios pequenos, você falou, e eu até concordo, pode ser fácil de administrar. Mas como é que fica a ideia também de que cidades pequenas devem se unir, se juntar porque não tem renda? Uma coisa, essa é uma boa pergunta, eu gostei da pergunta. Uma coisa não implicaria na outra. Um estado e um município podem coexistir de forma pequena. Não necessariamente por um município ser pequeno, ele não iria se pagar. A questão é, tanto que existe na região sul, tem muitos municípios assim de 10 mil habitantes, que a economia A renda per capita é alta, né? A renda per capita é alta, mas eu ia citar o exemplo de um município lá em Santa Catarina, se eu não me engano se chama Coité do Sul, algo assim, que eles são grandes produtores de vinho. E é um município de 10 mil habitantes, mas ele se paga e sobra e ainda manda para a União o dinheiro. A questão é, Alagoas tem muitos municípios, Alagoas tem mais município que o Rio de Janeiro, inclusive, só que a gente tem vários municípios que não se pagam. Não necessariamente por um território ser pequeno, ele não iria se pagar. O ponto é, Alagoas tem várias cidades, assim, eu consigo citar nomes, inclusive, de cidades, que não se pagam de forma nenhuma. Elas vivem exclusivamente de repasse da União. Como, por exemplo, Pindoba, Santa Luzia do Norte, cidades com menos de 5 mil habitantes. Palestina também, aqui no nosso sertão, também sofre disso. Jaramataia 4.500 habitantes, se não me engano. Jaramataia Mar Vermelho Mar também. Vermelho. A questão não é a cidade ser pequena. Porque se a cidade é pequena, ela se paga. É economia, né? É a economia. O ponto é, essas cidadezinhas pequenininhas, elas têm uma prefeitura, 9 vereadores, que é o mínimo, secretário, pelo menos 8 secretários diferentes para cada secretaria. E elas só drenam, elas não produzem. Porque a lei de incentivo no Brasil ela é errada, ela é o inverso do que deveria ser. Dentro da missão, a gente tem um projeto chamado Lei de Responsabilidade Gerencial, que é o seguinte: para o município receber verba hoje, ele recebe verba quando ele não demonstra resultado. E a gente acredita que a lógica tem que ser o inverso. Para o município receber mais verba, ele precisa de alguma forma demonstrar resultado. Senão ele tem a necessidade de deixar de existir. Por exemplo, Maceió é um município com 950 mil habitantes. E ele tem como vizinho 2 municípios com menos de 10 mil habitantes. E não se pagam. Né? Satuba e Santa Luzia do Norte. Não tem necessidade desses municípios existirem. E pelo contrário, você sustenta ali uma elite política que não melhora a vida das pessoas, não conseguem ser contestados porque as pessoas não têm independência, e o ciclo continua se repetindo. Esses são exemplos de municípios que poderiam se unir com a capital, por exemplo, e serem muito mais práticos. Tem também exemplos de Arapiraca também, que alguns municípios em volta também não se pagam. O problema é, Alagoas passou por uma onda na década de 60 e 70, que foi o surgimento de pelo menos uns 20 a 30 municípios diferentes. Eu pego, por exemplo, o exemplo de Pindoba. Pindoba era uma fazenda que o fazendeiro fez uma promessa quando ele estava doente. Se eu melhorar, eu vou construir uma capelinha na minha fazenda. Ele melhorou, construiu a capelinha, deu 5 anos depois, a capelinha virou um município. Só porque era uma capelinha, ele tinha um amigo que era deputado e tal. Bicho, faz aqui esse municípiozinho aqui. Quero uma cidade pra mim, né? Quero uma cidade pra mim. E a mesma classe política continua se repetindo lá. A lógica é o inverso. Se a gente pega a lei de responsabilidade gerencial, é o seguinte: para uma pessoa, uma classe política continuar governando o município, ela precisa de fato entregar resultado. Você pega, por exemplo, eu vou pegar um município A, um município como Mar Vermelho. Você virou prefeito de Mar Vermelho. Mar Vermelho, se eu não me engano, tem 2% de cobertura de saneamento básico. O cara vai virar prefeito, 4 anos depois ele entrega a prefeitura com 2% de saneamento básico também. Tá errado. Você tem que, no mínimo, bater uma meta, 10%. Não conseguiu? Você vai ficar inelegível por 8 anos. Vem outro cara aí. Não bateu também? Fica inelegível, vem outro cara. Porque
essas metas claras de saneamento básico, cobertura de água, segurança pública, são critérios objetivos que mudam a realidade de fato das pessoas. Você ter uma cidade com cobertura de esgoto é diferente de você ter uma cidade que não tem cobertura de esgoto. Só que isso não dá voto. Não é um critério objetivo. E não é interessante para a classe política. Porque ela não é incentivada a isso. Inclusive, esse é um projeto, a Lei de Responsabilidade Gerencial, ela já está protocolada na Câmara Federal pelo deputado federal Kim Kataguiri. O ponto é interessante para a elite do interior de Alagoas que isso aconteça? Não. Mas é necessário? É, porque são critérios objetivos. Falta um critério objetivo para a política. As coisas são meio subjetivas. E eu não acho que isso tem que depender única e exclusivamente da população. Porque a população, às vezes, erra. A população vota errado. A população é incentivada a manter uma classe política ruim. E aí, cada um tem um critério que julga ser ruim ou não. A gente acredita que o critério ruim é... Como é que você pega uma cidade que tem zero de saneamento básico? 8 anos depois, você entrega a cidade com 0 de cobertura de saneamento básico de novo. Não faz sentido. Você falhou como prefeito. Esses dados que você traz, e citando o Kim, eu gosto de ver alguns podcasts deles, e isso é bem do MBL de trazer essas coisas mais objetivas. E eu acho que o mandato do Kim ele faz muito isso, porque trazer efetividade para a política, trazer eficiência para a política é um passo de você melhorar de verdade, mas esbarra nos históricos e nos clãs políticos. Aí eu pergunto, quando você decidiu no MBL fazer parte do MBL e fazer também parte como líder do MBL aqui, como é que foi sua conversa com o MBL? Porque aí você começa a concretizar o que você quer. Porque uma coisa é você gostar de política, outra coisa é você, agora eu sou integrante do MBL, objetivos, metas, isso aí. Pô, eu gostei da pergunta, velho. Você faz pergunta boa, velho. Parabéns. Você faz pergunta boa. Porque normalmente, assim, às vezes eu vou conversar com pessoas, eu vou pra podcast, a galera manda uma pergunta muito genérica, assim. Não, mas e o Lula? E o PT? Pô, você gostei, você manda umas perguntas boas. Já eu pergunto do Lula. Daqui a pouco. Voltando pra sua pergunta. Tá. Primeiramente, eu entendi, e eu acompanhei minha vida inteira no MBL, eu entendi que existe um critério objetivo, e eu pessoalmente acredito que a política tem que ser feita de critérios objetivos. Poucas coisas na política são subjetivas, e essas poucas coisas são ideológicas. Sei lá, por exemplo, a favor ou contra o aborto. Isso é ideológico. Só que esse não é o debate que move o Brasil de fato. E o critério objetivo que o MBL prega, e por consequência a via institucional, que é a missão, pregam, é que a gente busca referência em países desenvolvidos, que passaram por esse ciclo de serem objetivos. Eu gosto de usar exemplo da Noruega. A Noruega passou 40 anos da sua história, no século XX, com essa política objetiva. De fato, o que a gente precisa fazer para ser desenvolvido? Tem que ter saneamento básico. Beleza, saneamento básico. Pô. Tratamento de água. Pô. Tem que criar uma base industrial no país. Vamos lá e criamos. Depois que você resolver os problemas básicos, aí sim você vai começar a discutir ideologia. O problema do Brasil é o quê? E é uma coisa que é até piada na internet. O Brasil tem problemas da Somália, mas discute política como se fosse a Dinamarca. Enquanto a população está fazendo cocô na rua, a gente está discutindo banheiro trans. A galera nem tem um banheiro para discutir se o banheiro trans vai ter ou não. E aí voltando para o teu da sua pergunta sobre critérios objetivos e como é que a gente vai esbarrar nas velhas famílias e velhas oligarquias. Eu acho que o caminho é um só, cara. A gente precisa de fato, e aí talvez eu possa ser mal interpretado, eu acredito que a gente precisa copiar o que a Revolução Francesa fez na França, referenciando a nossa bandeira lagoana, que é uma bandeira semelhante à bandeira francesa. A gente de fato precisa iniciar uma rebelião política, deixando claro, rebelião política Cuidado. de renovação de pensamento ideológico. O que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente precisa parar de votar em sobrenome. Precisamos fazer isso de fato. A gente precisa parar de idolatrar e amar políticos sem nenhum critério para amar ou idolatrar esses políticos. E a gente só consegue fazer isso se as boas pessoas forem para a política.
Senão a gente só vai ficar naquela velha reclamação de sempre de, puta, o Brasil não muda, o Brasil não vai pra frente, o Brasil não acontece nada. Realmente é muito difícil. E esbarra num fator que, por exemplo, é o seguinte. Se a gente for mais específico aqui em Alagoas. Eu, e no geral as pessoas do MBL aqui em Alagoas, da Missão Alagoas, ninguém vem de família política, velho. Ninguém tem sobrenome. Ninguém tem nem dinheiro, velho. A gente fez uma piada no último podcast em Arapiraca que foi... Pô, enquanto o Álvaro Lira vai ter 5 milhões pra gastar com campanha política, a gente vai ter uma coca, um pão com rato. Mas o ponto é, tem que começar de algum lugar. É um PSTU da direita, é? É o PSTU da direita? É, o PCE, os caras sem dinheiro, mas que tem atitude. Tem atitude, e eu acho que falta um pouquinho de atitude. Falta um pouquinho a galera meter a cara assim e falar, puta, eu acho que eu não concordo com essa família dominar esse município aqui há 40 anos, velho. Mas quem vai bater de frente? Aparentemente é o único grupo em Alagoas que tá batendo de frente com essa velha política, velho. O que é que você julga, assim, por que isso acontece, na sua opinião? O quê? A velha política? Sim. Por que ela se permanece? Porque, e boa pergunta também, a galera tá fazendo boas perguntas, velho. A velha política, e quando eu digo velha política, entenda oligarquias. O que é uma oligarquia? É o poder na mão de poucos. As pessoas confundem o poder na mão de poucos com ditadura. Mas não necessariamente a oligarquia é uma ditadura. Oligarquia é poucas famílias que são a elite econômica que dominam um território. Dou exemplo. A família Lira. A família do Arthur Lira. A família do Arthur Lira é uma família de pecuaristas. Há 6 gerações. Eles são ricos antes de estar na política. E eles estão na política por eles serem ricos. Uma coisa levou a outra. E se você pega outros países também, na Europa mesmo, isso acontece muito também. É algo que não acontece tanto no Brasil, que é o seguinte. Na política tem muitas pessoas que estão na política que são de famílias nobres na Europa. Por exemplo, tem o bisneto do antigo rei da França, ele é senador da República lá. Porque o nome dele tem um prestígio. Aqui no Brasil a gente tem o Luiz Felipe de Orleans Bragança, né, se não me engano, né? Mas é mais raro que isso acontecer. Aqui é mais as elites econômicas, que se confundem com aquelas famílias de barões, de Alagoas e tudo mais. Ou seja, a elite econômica e a elite política em Alagoas são a mesma elite. Não, elas se confundem. E esse é o algumas pessoas acham que isso é um problema. Eu concordo com essas pessoas que acham que isso é um problema. Porque se elas estão dominando há tanto tempo e a vida está ruim, então, lógico, a gente precisa de uma renovação, de fato. Eu acho que isso que você fala já foi tratado em alguns livros, como Raimundo Faoro, né, que é Os Donos do Poder, traz um pouco sobre esse cenário, as oligarquias e essas pessoas que influenciam. E aí você toca no ponto econômico. E eu acho, eu não quero ser eu não tenho ainda capacidade para ser um teorizador, mas eu acho que a parte econômica é o que mais pega para as pessoas ainda se perpetuarem, Mário. Porque os barões e oligarquias usam do poder que tem para, por exemplo, fazer a economia girar também. Então isso explica talvez um pouco o cenário de que as pessoas são acomodadas. Porque aí elas são empregadas por essa elite econômica. Sim, você fala disso. As pessoas trabalham para a prefeitura, logo as pessoas vão votar no prefeito. E às vezes nem é diretamente pela prefeitura. Nem aqui, é na Suíça. Isso não acontece aqui não, minha gente. Nem no Brasil. Na Noruega é todo dia. Japão é direto. Assim. Então assim, tem vezes que é direto, é o cargo direto, mas tem vezes que é indireto, Ronald. E às vezes, por exemplo, você tem um grande empresário na cidade que é ligado à prefeitura. Ou é ligado a algum grande político. Então assim... Acho que no Sul tem muito, né? Então, agora, assim, o que a gente vê aqui de famílias, no Sul geralmente são os empresários que entram na política. Aqui não é. Aqui são famílias que já detêm esse poder político já há muito tempo. Lá já é um pouco diferente. Talvez lá seja mais evoluído as cidades, economicamente, e com os índices muito melhores do que a nossa, né? Porque lá... além de uma cultura diferente da nossa aqui, quando, pelo menos nas cidades que eu tive contato, a maioria são empresários. Então, os vereadores são empresários, o prefeito da cidade tem uma rede de loja lá. Então, são pessoas que quer queira ou quer não, mesmo que seja um mal político, ele vai sair mal falado e ele
e ele mora na cidade, ele tem negócios na cidade, entendeu? Apesar de, obviamente, ter algum benefício com isso, mas ele prefere que a cidade se mantenha do jeito que ela está ali, evoluindo. A gente tem uma média de salarial muito maior do que aqui, quase que o dobro. Então, é assim, eu vejo mais por isso. A gente vive em uma bolha, apesar de ser pequeno o estado, mas que, de certa forma, nos acostumamos. Eu digo sempre assim, quem vive uma realidade dessa tem que sair e ver o outro ponto de vista, que é o quê? Eu fiquei chocado, eu entrei numa escola municipal lá, pública, eu jurando que era uma escola particular, pô. Então, porque a gente tem a ideia de que a escola particular aqui sempre foi melhor do que a pública, inclusive em infraestrutura. Então, porra, como é que você é o Estado e deixa uma escola particular ser melhor do que uma pública, em estrutura e tudo? É contraditório, porque eu sou o detentor da grana, né? Então eu sou a parte mais rica da história. Então, provavelmente eu teria que investir mais e ter aquela escola mais bonita, mais arrumada. Deveria ter orgulho disso, pelo menos. Não é o que acontece aqui, e é o que acontece lá, onde eu tive. Então, assim, eu acho que a gente vive num país onde tem muitas realidades, né? Você vai aqui, aqui próximo, você vai ver ainda a casa de taipa. Não tinha. Barraco, né? O barraco lá no sul que eu tive, que eu conheci, é uma casa de madeira, mas muito mais organizada do que aqui. É uma questão de econômica? Talvez, mas é uma questão mais de cultura, né? O rural lá que eu tive contato é diferente do rural daqui. E a questão não é, porque aqui chove pouco. Aqui, não, a gente tem uma parte agrária aqui, através dos órgãos, e pelo menos isso eu tenho um conhecimento de causa, que, cara, eu acho que nós somos, essa parte rural, um dos melhores do país, cara. Porque a gente consegue se virar numa situação muito adversa. Mas lá chove, mas lá tem geada, mas lá tem enchente. Então cada um tem a sua peculiaridade. Então, se o rural lá tem muito, e aqui a gente tem pouco, mas cada um no seu quadrado, mas desenvolve. Então lá eles desenvolvem, e aqui a gente tem como desenvolver também. Só que eu acho que é geralmente essa cultura. Lá, a galera não é tão dependente de assistencialismo, né? Aqui, eu acho que Santana tá beirando os 80%, eu acho. Caramba! Você acha que lá as pessoas têm uma cultura de se importar mais com o bem-estar coletivo ali daquela comunidade? Isso, pronto, perfeito. Foi o que eu entendi que eu vi, né? Foi o que eu entendi. Tanto é aqui que eu cheguei falando das cooperativas lá, que é um absurdo, né? De crescimento e que começa numa terrinha. Aqui, por exemplo, aqui o Mário trouxe um podcast. Aqui as cooperativas de banco é uma coisa muito pequena ainda. Poucas cooperativas têm banco. 2, 3, 5, sei lá. Lá é dezenas de cooperativas de bancos e outros. O cooperativismo lá tá mais forte que aqui. Mas é isso que eu digo, a gente já debateu isso aqui no podcast. Eu não sei se é cultura ou é econômico. E pode ser os dois, né? Pode ser cultural e pode ser econômico. Mas é isso que eu digo, eu também quero entender. E eu quero deixar claro aqui que não é por ser cultural que a coisa errada é cultural. Não, errado é errado, certo é certo, certo? Não é porque é cultura isso é errado. Mas talvez seja a cultura de incentivo. A lógica, né? A lógica, exatamente. Né? Porque a lógica é o quê? Eu trabalhar, eu produzir e ter. Mas aí eu queria aproveitar então e trazer. E o MBL? Como é que você acha que quebra esse monopólio, tanto econômico quanto cultural? Porque, claro, tem que ter disposição como você. Mas e o que é que você vai mobilizar as pessoas? Porque, volto a dizer, o lado econômico pesa. As pessoas querem emprego. E às vezes elas não olham a cor do emprego. Ela olha para o emprego e quer o emprego. Seja de um barão ou seja de um comerciante. Como é que você vai dizer para essa pessoa? Diz, olha, vamos lutar contra essa oligarquia. Mas essa oligarquia me dá meu emprego. Sustenta. E aí? Como é que bate? Como é que mobiliza as pessoas desse jeito? Caramba, eu acho que o que mobilizaria contra as oligarquias, entre aspas, porque assim, você está falando assim, vamos colocar um grupo de pessoas contra outro grupo de pessoas, ou vá contra o seu chefe, vá contra o seu patrão. Eu acho que no final das contas o recorte é geracional. Ele não seria necessariamente social. Por exemplo, o pai do cara
é um petista doente. O pai do cara